Já parou para pensar que já teve vezes na sua vida em que você interpretou alguma coisa e depois você percebeu que não tinha nada a ver aquilo com o que você estava imaginando? Você tinha tanta certeza de algo e no final das contas você descobriu de forma empírica e prática que não faz sentido algum? E acaba explicando por que esse fenômeno pode estar acontecendo. A gente chama de distorções cognitivas. O que são as distorções cognitivas? São padrões enviesados que nós temos de pensamentos. Por que isso acontece? Porque o nosso cérebro ele acaba formando hábitos, atalhos. Por quê? Porque isso economiza energia, e economizar energia é extremamente importante para o nosso cérebro, que é muito caro. O nosso córtex pré-frontal, a nossa região mais nova, consome uma energia muito maior. E o nosso cérebro, por si só, já consome uma energia muito maior que proporcionalmente do que o resto do corpo. Então, quanto mais o nosso cérebro automatiza o processo de pensar, melhor a gente vive durante o dia a dia. O que acontece, infelizmente, é que, de acordo com a nossa história de vida, a gente acaba automatizando alguns pensamentos, algumas interpretações da realidade que não são muito coerentes. É o que a gente chama de crenças intermediárias ou crenças nucleares. As nucleares dizem principalmente respeito a nós mesmos. Então, se eu tenho a percepção de que eu sou feio, eu sou burro, eu sou atraente, eu não sou, isso é intermediado pela minha própria história de vida e nosso cérebro gosta de colocar esse tipo de informação em caixinhas. A partir do momento que ele coloca uma coisa em caixinha, ele começa a interpretar o mundo através dessa caixinha e começa a rejeitar ideias que não fazem sentido de acordo com essa caixinha. Então, a parte boa é que a gente pode, através especialmente da psicoterapia, e também através de várias técnicas e exercícios, está melhorando essa sua relação com os seus próprios pensamentos, portanto, os seus sentimentos. Vamos lá. A primeira distorção cognitiva que eu gostaria de falar se chama leitura mental. É quando você presume que você sabe o que as outras pessoas estão pensando sem que você tenha evidência suficiente. Então, é quando o namorado, a namorada ou o chefe dá um olhar estranho para você, ou quando eles não te cumprimentam e você pensa, ah lá, tá chateado, tá bravo, aconteceu alguma coisa. Eu preciso ver o que está acontecendo. Muitas vezes o namorado, o chefe, alguma coisa não te viu, ou simplesmente está com fome, e isso não tem nada a ver com você. A leitura mental é extremamente importante, de certa forma, porque o nosso cérebro quer predizer algum tipo de perigo e que é justamente te proteger disso. Acontece que não tem como ele te proteger de várias coisas com precisão e ele acaba errando muitas vezes. Então, o que você pode fazer? Começar a perceber quando você está fazendo a leitura mental e catalogar esse pensamento. Você pode trazer para você mesmo: será mesmo que eu tenho evidências? Ó, estou fazendo uma leitura mental. A partir do momento que você percebe e reforça a ideia de estou fazendo uma distorção cognitiva, está acontecendo agora, você pode deixar de fazer isso. É muito positivo perceber que está acontecendo para que você responda de uma forma mais assertiva. Então, se questione: será que eu tenho evidências mesmo do que o outro está pensando? Será que tem outra forma de explicar esse fenômeno que está acontecendo? E quanto mais vezes você testar e perceber de forma empírica que aquilo está errado, mais forte você vai ficar em relação a isso. Outra distorção cognitiva muito comum e muito debilitante é a catastrofização, que é quando nós imaginamos que vai acontecer o pior cenário possível e nós não vamos ter recursos suficientes para lidar com esse cenário. Meu Deus, não fui bem na prova, eu com certeza isso já entra também um pouco como adivinhação do futuro, outra distorção. Eu não fui bem na prova, portanto, vai ser horrível, eu vou reprovar de ano, eu não vou saber lidar, eu vou ficar maluco, eu vou. E a gente acaba indo para frente, para frente, para frente. A gente pode perceber também esses pensamentos: meu Deus, eu estou catastrofizando, eu estou tentando adivinhar o futuro. E a partir do momento em que a gente se lembra de que, peraí, eu tenho evidências, será que isso não é uma distorção cognitiva?
Você muda a forma como você pensa, você tira a credibilidade do pensamento catastrófico e você, portanto, se sente também melhor e pode ser que você se comporte de uma forma mais assertiva. A partir do momento que você está ansioso, está estressado, pode ser que você perca a vontade de fazer coisas que são importantes para você, o que te leva num quadro cada vez maior de ruminação, que é considerada outra distorção cognitiva relativamente comum. É quando a gente fica pensando no passado sem que a gente consiga, de fato, resolver um problema. Muitas vezes no futuro também. A gente fica pensando em como as coisas deveriam ser de diferente, só que a gente não tem evidências de como eu poderia ter agido diferente, ou até mesmo simplesmente não tem como voltar ao passado. Concomitante a essas crenças, uma delas que pode acontecer com relativa frequência é a rotulação. Rotulação é quando a gente atribui rótulos globais a nós mesmos diante de coisas que a gente não tem evidência. Ou melhor, no final das contas, os rótulos não funcionam muito bem. Como eu posso falar que uma pessoa é preguiçosa por não entregar o trabalho, sendo que ela pratica corrida 3 vezes, 4 vezes na semana e pratica musculação? Ou o contrário, uma pessoa que é super focada no trabalho, mas não gosta tanto de praticar um exercício físico. No final das contas, rótulos não funcionam muito bem. Uma pessoa completamente sedentária pode passar a virar um atleta, e um atleta pode voltar a ser sedentário. Então, quando a gente atribui um rótulo a nós mesmos, muitas vezes por causa das outras distorções cognitivas, a gente tira a nossa própria possibilidade de mudar. E a gente acaba agindo de acordo com essa própria rotulação que nós colocamos sobre nós mesmos. Distorções cognitivas podem vir de variadas formas, algumas delas até mesmo se parecem, como filtro negativo ou desqualificação de aspectos positivos. É quando você tira 10 notas boas na faculdade e tira uma ou duas ruins, e você foca somente no meu Deus, tirei nota ruim. Ou quando um famoso é aplaudido por 10.000 pessoas e um deles xinga ele, o cara vai para casa pensando no cara que xingou ele no meio da multidão. A gente desqualifica todas as coisas boas, as notas boas, os feedbacks positivos para focar exclusivamente no negócio negativo. Essa é uma distorção também muito comum que a gente pode prestar muita atenção e tomar muito cuidado, porque isso pode mudar drasticamente a forma como você mesmo se vê, a sua própria percepção sobre si mesmo. Como que tantas coisas positivas podem ser desqualificadas no meio de uma crítica. Outra distorção muito legal de estar percebendo no dia a dia é a personalização. É quando a gente atribui a culpa a nós mesmos por causa de coisas que têm vários outros fatores acontecendo para aquilo estar acontecendo. O que eu quero dizer com isso? Imagina que uma equipe não desempenha bem e você vai lá e se sente muito mal e assume completamente a culpa. Essa é a característica da personalização. É quando você atribui, tem vários fatores normalmente que fazem com que alguma coisa não dê certo, só que nós atribuímos exclusivamente a nós mesmos. Essa é a personalização. Com o advento das redes sociais foi muito potencializado essa distorção cognitiva chamada comparações injustas. É quando nós desqualificamos por que nós não temos aquilo ou não chegamos naquele patamar ainda de alguma coisa, sendo que a gente vê o recorte da vida de outra pessoa que tem aquele determinado desempenho. É muito óbvio. Você vai lá, olha para o shape do atleta que treina 12 horas por dia, 10 horas por dia, tem suplementação à vontade por causa de patrocínio, ao mesmo tempo que você sente inveja da pessoa também que passou no concurso público que também estava estudando 10 horas por dia. A comparação é injusta e as contas não batem. Quanto mais você perceber que não é justo com você mesmo e você não cobraria tanto de uma amizade, por exemplo, se você olhasse para o que está acontecendo com ela dentro do mesmo contexto, melhor você se sente com você mesmo. Vou falar de outra distorção cognitiva extremamente importante, acho que todas elas são e fazem muita diferença no dia a dia. Essa se chama pensamento dicotômico. O pensamento dicotômico, ou também chamado de tudo ou nada, é quando nós enxergamos as coisas numa escala de 8 a 80, preto ou branco. Ou seja, se eu tirei 5 na faculdade, eu sou burro. Eu não sirvo para isso, eu vou trancar o curso. Se eu tiro 8, poxa, eu sou muito inteligente, eu nasci para isso, euforia total. Vamos comemorar.
É importante, especialmente quando isso vai para o lado negativo das coisas. Não quer dizer uma coisa horrível se você foi um bimestre, um semestre mal na faculdade. Isso não quer dizer um negócio muito forte sobre você. Só quer dizer, muitas vezes, que você tem como refinar a metodologia de estudo, as horas dedicadas aos estudos. Você pode mudar como você faz as coisas. Você não necessariamente tem um rótulo, entrando de novo a rotulação, sobre isso, e não é preto no branco. Existe provavelmente o aluno intermediário, que ele tirou um 8 e um 4, formando muitas vezes aquelas outras médias que fazem, no final das contas, um 6. Então, é muito importante a gente olhar como as coisas de forma isolada e separada, antes da gente catalogar e julgar as coisas como algo que tem um significado muito grande sobre nós. Essas são uma das distorções cognitivas mais importantes da gente estar olhando e elas fazem muita diferença no nosso dia a dia. Quanto mais você perceber, e por isso que é tão importante você anotar os seus próprios pensamentos, quanto mais vezes você faz isso, melhor você se sente consigo mesmo, porque você tira o poder de pensamentos e interpretações enviesadas da sua vida e, portanto, se sente melhor, se comporta melhor e as distorções vêm cada vez menos. É isso, muito obrigado por ter seguido até aqui. Deixa um comentário, o que você achou, se você se percebe com mais força em algum tipo dessas distorções e se esse conteúdo te ajudou e se tem algum conteúdo mais que você gostaria que eu trouxesse. Eu me chamo Natan, eu sou psicólogo clínico. Se você quiser entrar em contato comigo, vou deixar as minhas redes sociais e, novamente, muito obrigado. Tchau, tchau.